Neste episódio, a Lígia pratica o crime de roubo de identidade, eu sou apanhado a furtar piadas em flagrante, o Gonçalo comete o delito de culto ao CEO e o Tiago é acusado de ir de férias. Todos a bordo da nau espacial. Boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada, caros ouvintes, se forem desse tipo de pessoas que ouvem podcasts à noite, estão com a nau espacial nos vossos ouvidos. Vamos às boas-vindas da tripulação. Eu sou o Miguel. Eu sou o Gonçalo. Eu sou a Lígia. E eu sou o Tiago. Isto não foi o Tiago, isto foi a Lígia a tentar fazer brincadeiras. O Tiago está de férias, portanto somos só três esta semana, novamente. E que semana, com tanta coisa a acontecer no mundo, no espaço, até em Portugal, estamos cheios de notícias. Portanto, escolhemos neste episódio fazer assim um estilo um bocadinho mais de noticiário. Vamos percorrer aqui alguma da atualidade e vai começar a jornalista Lígia Fonseca Coelho. O que é que tem para nós, a minha cara colega de jornalismo espacial? Uma notícia que Muito obrigada pela introdução, sinto-me bastante tocada. Então, é uma notícia que me entusiasmou pela tecnologia. Aparentemente, a primeira impressão 3D foi executada no espaço, na ISS, pela parte da ESA, portanto, pelos astronautas da ESA, portanto, Europa, e mais ainda Europa, que esta impressora 3D aparentemente foi criada pela Airbus, que para além de aviões super seguros, aparentemente também conseguem fabricar impressoras 3D. E acima disso, a outra novidade é que essas peças que foram fabricadas na ISS com esta impressora 3D já chegaram à Terra. Eles não são explícitos como é que chegaram. Eu sou sincera, a primeira vez que eu li, eu estava ainda sem o meu café e pensei que eles simplesmente tinham enviado, mandado fora da ISS, caído na Terra. Como é óbvio, isso não, isso é, pronto... Estão a perceber que o quão essencial é o café para eu conseguir fazer algum trabalho decente. Isso é completamente ridículo. Portanto, há de ter chegado de uma maneira controlada e segura. Porque é que chegou à Terra e porque é que é importante, agora está até nos Países Baixos, na Aztec? Porque a ideia destas fabricações 3D é começarem-se a fabricar coisas essenciais no espaço sem serem trazidas da Terra. Portanto, imagina, só trazes o input necessário para a impressora, o material, para o polímero, e trazes a impressora e, em princípio, consegues fabricar coisas que sejam tailored para a tua necessidade no espaço, em vez de estares a desenhar, a pedir que na Terra seja fabricado e depois vá noutro voo. Portanto, isto tem a potencialidade de reduzir bastante o custo das missões espaciais no geral, porque há menos necessidade de trazer coisas da Terra e de encomendar coisas da Terra, o que aumenta o custo, que aumenta também o tempo. Eu estou preparada para passar ao meu próximo tema, não sei se têm comentários. O meu único comentário é que eu espero que, a tornar-se mais importante no espaço, este processo que tu estás a falar, ou seja, a partir do momento em que há uma necessidade, basta fazer o CAD, o ficheiro 3D do objeto para depois o imprimir no momento e ter uma variedade de polímeros ou até metais ou o que quer que seja para poder imprimir no momento. Acho que uma coisa que anseio e esperava era que isso depois também se popularizasse na Terra e ficasse mais distribuído, porque já se fala um bocado de impressão 3D há vários anos e eu achava que por esta altura já íamos estar num sistema em que toda a gente teria uma impressora 3D em casa, tal como toda a gente tem uma impressora 2D, certo? Se pensarem nisso, antigamente quando precisavas de imprimir qualquer coisa, ou precisavas antigamente tinhas de primeiro arranjar alguém que soubesse ler e escrever para transcrever, ou o que quer que seja. A partir de um certo momento, tudo bem, tinhas malta que fazia cópias e tal, e hoje em dia é como uma coisa completamente democratizada e pensem nesse mundo em que, sei lá, uma peça do aspirador avaria, em vez de ter de se comprar um aspirador, tiras a peça, fazes um scan e imprimes uma peça reparada, não é? Mas parece que ainda estamos um bocadinho distantes dessa realidade. Mas era uma coisa que eu gostava de ver. É futurista, é sustentável, é amigo do ambiente. Era bom. Será que é porque numa impressora 2D tu nunca tiveste que aprender grande coisa para realmente imprimir? É carregar em 2 botões ou num e está feito. Mas para uma impressora 3D realmente requer um pouco mais de educação do utilizador. Achas que é essa a razão? Porque miniaturizar eu vou contestar isso. Não, é uma pergunta. Lá está. Contestar isto não foi uma afirmação. Certo, mas mesmo para fazer uma cópia 2D cá em casa, os meus pais às vezes têm que me pedir ajuda e eles não são assim tão velhos, portanto eu não sei até que ponto é que mesmo para as impressoras 2D não teve que haver assim uma learning curve muito, muito elevada, mas sim, acho que tens razão. É diferente pegar num PDF e carregar num botão para imprimir e ter que fazer um CAD ou ter que escanear uma peça partida do nosso utensílio lá em casa, não é? É diferente.
Eu acho que também é o facto delas também ainda não estão a 20 euros, né? Sim. Ainda está naquela subida de exponencial do custo-benefício. Ainda não está mesmo assim tão acentuado. Ainda não platou, ainda não fez o platô nos 20 euros mais os cartuchos de graça. Modelo Nespresso. Modelo Nespresso, exatamente. Mas só para dar aqui um ponto final, por acaso disseste uma coisa importante, Gonçalo, que eu esqueci de mencionar. Esta impressora era metálica. Portanto, não era polímeros, eu disse mal, portanto não é um polímero de plástico, é de metal. Mas vamos passar ao próximo tema. Vamos passar até para um sítio onde estas impressoras, em teoria, dariam imenso jeito caso houvessem lá astronautas. E não estou a falar na Lua, se bem que isso seria verdade também, mas estou a falar de Marte. Houve uma visita a Marte, recentemente, no dia 1 de março, em que a Europa Clipper, que está a caminho de Júpiter, chegou-se perto de Marte para fazer o que eles chamam uma assistência gravitacional. Ou seja, a Europa Clipper, para quem não sabe, é uma missão da NASA, está a caminho das luas jovianas, irá chegar em 7 anos e aparentemente, apesar de ter sido enviada depois da nossa missão complementar, que é a JUICE, a nossa missão no sentido em que eu sou europeia, a missão europeia, apesar de ter sido enviada depois, vai chegar antes. E uma das razões é esta, é porque tem um sistema, uma trajetória diferente e também porque foi enviada numa altura de alinhamento diferente. E pronto, uma das situações diferentes é que faz realmente esta visita a Marte para essa assistência gravitacional. Enquanto está em Marte, vocês sabem que os cientistas, assim que há uma aproximação a um planeta, estão ali de trás a dizer: olha lá, mas tira uns dadozinhos, não custa nada, liga ao instrumento, não te custa nada. Pronto, então de facto conseguiram convencer que a Europa Clipper devia ligar alguns dos instrumentos para os testar, porque como nós sabemos qual é o resultado que deve dar para Marte, porque Marte nestas coisas, o que eles vão tirar é um perfil térmico, coisas muito básicas que nós já temos imenso sobre Marte, e com isso conseguem diagnosticar se o instrumento, ou para calibrar, conseguem realmente fazer já algum trabalho antes de chegar à Lua de Júpiter, onde realmente podem ter dados tão estapafúrdios que eles nem conseguirão saber se aquilo é verdade ou não se não fizerem realmente esta calibração antes. E não é a única visita que a Europa Clipper vai fazer. Em dezembro, portanto, no Natal de 2026, vai-se chegar perto da Terra. Outra vez vai voltar um bocadinho a casa de Natal para fazer outra assistência gravitacional, desta vez pela Terra. E a partir daí é que vai seguir uma viagem sem paragens até 2030, até à Lua Europa. E que por 2030 já se deve chamar América, tendo em conta como as coisas estão a progredir. Exatamente. A Lua América. Por falar em americanos, andam sempre a dizer os detratores da SpaceX que o grande objetivo deles era ir para Marte e nunca enviaram nada para Marte. Pronto, aqui está. A Europa Clipper foi a primeira coisa enviada pela SpaceX para Marte, não aterrou, fez só a tal assistência gravitacional, mas tem esse bónus. Teve a 884 km de superfície, não sejas má onda. Uau, isso é mesmo muito perto, por acaso. Sim. Isso é, ok. Para referência, ouvintes, a Estação Espacial Internacional voa 400 km acima das nossas cabeças. Portanto, é o dobro. Ok. Para não falar que a atmosfera não sei se a atmosfera de Marte é tão grande, então não deve ser. É mais fina, acho eu. Portanto, isso na verdade minimiza o efeito. Exato, porque eles assim parecem que estão mais... Se fores por aí. Por isso é que eles ainda, se calhar, parecem que estão mais ainda afastados, não é? Porque não é a mesma, certo. Escala. Algum comentário mordaz ou benéfico, Gonçalo? Não, obrigado. Estou satisfeito. Ok, mas eu acho que nisto aqui vais ter. Neste último tema que eu trago. Esta máquina de lavar roupa é mais com o Tiago, ele não está cá. Sim, o Tiago ia ter aqui a explicar estas assistências gravitacionais e essas coisas todas. Estamos aqui a perder muita informação sobre isso. Mas a seguir tem um tema que eu acho que é uma novela, é uma continuação de uma novela e é de um artigo que eu li ontem, que saiu ontem, e que todos os meus colegas deram skip. Deram skip porque viram o autor do artigo. Ok, o artigo em questão chama-se The Dark Comet 2005 VL1. Is that the Venera 2? Ou seja, isto é uma inside joke que eu não percebi. É um artigo que está a perguntar se o Dark Comet que foi identificado há uns meses é uma sonda soviética perdida nos anos 60 que estava a caminho de Vênus. Ok. O que é um Dark Comet? Exato. Exatamente. Eu vou começar pelo início. O que é um Dark Comet, não é? É um cometa que nem é cometa nem é asteroide. Ou seja,
tem a mesma dinâmica de movimento que um cometa, porque não segue uma linha gravitacional à volta de um corpo maior, portanto tem aquelas órbitas todas estapafúrdias excêntricas dos cometas, mas o aspecto é de um asteroide. E ainda para mais, é um asteroide, tem aqueles aspectos assim mais esquisitos, aqueles asteroides achatados. O Oumuamua, não sei se conhecem, muito conhecido, falado. É o charuto espacial, Exatamente. não é? Exatamente. Como é que é? Parece Intergaláctico. uma folha de pedra. É um Dark Comet. E realmente já houve um cientista de Harvard, o Avi Loeb, o mesmo que está à procura de fragmentos de tecnologia alienígena no fundo do mar, que também disse certo. que o Oumuamua... Ilustríssimo. Que diz que o Oumuamua é uma nave espacial também, mas alienígena. Portanto, vinda de outro sistema. Obviamente. Ok, então vamos a factos. Eu tenho um colega, que já não é meu colega, que ele agora é professor na Universidade de Michigan, mas que era meu colega em Cornell, chamado Daryl Seligman, que se especializa nestes Dark Comets. Aliás, até acho que foi ele que deu o nome Dark Comet. Cunhou o termo. Cunhou o termo. Foi ele que os identificou quase todos, tirando o Oumuamua, ele identificou estes 9, 7 ou 5, que inclui este VL1. E ele diz que isto não são naves alienígenas. Ele também não disse que não era uma nave da Terra, pronto. Mas o que ele disse garantidamente é que não são naves alienígenas. E como é que ele tem a certeza? Porque ele especializa-se em fazer dinâmica, portanto, em estudar a dinâmica dos corpos. Portanto, para quem não percebe o que isto é, significa estudar as órbitas, tanto no futuro como no passado, muito mais até especialidade do passado. Através do movimento atual, consegue-se, com modelos, conseguir chegar a muitos anos atrás na dinâmica destes corpos. Mas este artigo então não foi escrito por ele, foi escrito por quem? Adivinhem? Este artigo de Venera 2. Pelo bacano dos Exatamente. aliens. A Avi Loeb volta a atacar. E por isso é que os meus colegas passaram todos o paper à frente, porque a credibilidade é zero. Então, ele está a sugerir que este Dark Comet é a nave soviética perdida que ia a caminho de Vênus em 1965. De onde é que ele se baseia nisto? Ele fez as mesmas dinâmicas, retrocedeu os passos deste Dark Comet e diz que em 1965 estava muito perto da Terra e fez uma aproximação a Vênus, o que tinha uma probabilidade, é uma probabilidade de menos de 1% de ser uma coisa random. Para fazer isto, no entanto, ele ignorou um dos maiores dados que havia, da Venera 2. Por acaso não escrevi aqui o que é que ele ignorou. Se calhar porque achei que não era difícil de explicar. Mas ou seja, a Lígia ignorou também. Não ignorei. Eu fui ver o que era. E ele disse que ignorou um desses dados reais da missão Venera 2 porque era desproporcionado e que de certeza que era um problema das ondas rádio na altura dos receptores. Mas a fonte dele é o Wikipédia. Eu por acaso estou a ver a Wikipédia em português, certo, da missão Venera 2 e tem um parágrafo. Exato. Espero que em inglês tenha mais, Exato. mas... Exato, ok. Nesse parágrafo... Acho que nem eu citei a Wikipédia na minha tese, portanto. Ok, então ele tirou o único dado que iria estragar a dinâmica dele com esta nova teoria, dizendo eram velhos, portanto não dá, na altura não havia tecnologia. Dava para pôr homens na Lua, mas não dá perfeitamente para ter este dado por ondas de rádio. Esta é a teoria dele, porque viu isto no Wikipédia. E conseguiu então fazer, só com os dados que ele fez um cherry picking, fazer esta história. Pronto. Agora, ao menos ele não está a dizer que é uma nave alienígena. Está a dizer que é uma nave terrestre. Mas abre realmente depois espaço para, se esta é uma nave terrestre e o Daryl não reparou, então as outras também podem ser naves alienígenas e o Daryl não reparou. Exato. Não é? Ou seja, dá-se a mão e ele tira o braço depois. Exato, é um bocado descredibilizar. Nota-se que há aqui realmente uma competição em que ele tem aqui um objetivozinho de descredibilizar um bocado o outro cientista mais cético e que baseia só na matemática, basicamente. Mas tu tinhas dito que estes Dark Comets eram achatados, eles que não conseguiram tirar o perfil deste em específico que o senhor dos aliens acha que é... Este artigo tem 2 páginas e ele não menciona o feitio. Não menciona o feitio. Mas espera, mas os Dark Comets são achatados? Eu achei que era só a questão de não serem brilhantes. Eles não têm que ser sempre achatados, mas eles podem ter uns formatos esquisitos se vierem de sistemas muito afastados que tiveram uma dinâmica toda estapafúrdia, com muitas explosões, e há papers que provam como é que aquele achatamento pode ocorrer, e eu não consigo entender no meio daquelas equações todas.
Mas ou seja, voltando a enfocar o Tiago, se desse para ver o perfil deste aqui, se fosse parecido com uma máquina de lavar roupa, isso dava Pois. credibilidade à teoria da conspiração. O problema destes Dark Comets é realmente serem dark. E é muito difícil teres dados de uma coisa que não reflete. Pois. E esta sonda tem menos de 1 tonelada, portanto lá está, mais pequena que um carro, provavelmente. É uma coisa mesmo muito pequena, portanto, descobrir um cometa, um asteroide com este tamanho nem sequer é fácil. Portanto, entre descobri-lo e tirar dados úteis dele, deve ser ainda mais difícil. A não ser que te aproximes, não é possível, porque não te reflete luz, como é que vais ter dados? E depois, na altura, não se fazia espelhos nas naves, né? Porque não havia toda essa tecnologia de receber energia do sol, acho eu. Não sei, digam vocês. Mas as naves não eram assim tão espelhadas como são agora, que realmente dava jeito. Geralmente os painéis solares são até dos elementos mais brilhantes, mas esta, pois, não sei se levava só uma bateria ou... Tinha que durar muito tempo, portanto duvido que levasse só uma bateria, devia levar painéis solares. Eles tinham painéis solares nos anos 60? Tinham. Ok, agora pudeste-me essa dúvida existencial, credo. Mas, é isso que eu não sei. Eles nem tinham memórias, né? Antigamente os cartuchos fotográficos eram tipo, atirados para o mar e tinham de ser recuperados, não é? Um bocado assim de género. Pois. Nos anos 60. Sim, naquelas sondas, naqueles satélites espiões. Exato, aqueles originais. Tipo cassetes as missões Corona, se não me engano. Exato. Pois, realmente, olhando mesmo aqui também para a figura, tenho aqui uma fotografia do satélite, lá está, na Wikipédia, e realmente eles têm aqui uma espécie de uns painéis, mas eu não sei se isto são painéis solares, devem ser e devem estar só virados para o outro lado da fotografia. Mas sim, mas não é nada muito grande, não. Para se receber reflexão. Pois, se calhar. Sim, é um bom ponto. Aqui um site qualquer da NASA diz que eles tinham solar panel wings. Sim, acho que é o que eu estou a ver. Ok, então já havia. Tenho uma outra dúvida não relacionada, que é, ou seja, se este sujeito que está lá em Harvard e pronto, tem a sua cátedra ou whatever, e portanto vai trabalhando e publicando, se ele tem uma credibilidade que faz com que os teus colegas todos de Lígia ignorem quando ele publica, qual é que é a motivação de um aluno ou investigador de se aliar a ele para escrever estes artigos? É uma excelente questão e eu estou a questionar-me isso porque ele tem um segundo autor. Eu estive à procura nos meus colegas a perguntar se eles conhecem, será que ele se aliou a este professor para dar um pouco mais de credibilidade ou assim, e acho que e ninguém conhece, portanto eu acho que não é um professor, acho que é realmente uma vítima. Tu chamas aluno, eu chamo uma vítima. Foi enganado, foi totalmente enganado. E realmente não é que vai ser sempre um problema para cartas de recomendação e tudo mais. É que os erros dos orientadores muitas vezes perseguem-nos nas cartas de recomendação, porque depois as nossas cartas de recomendação também não têm credibilidade. E realmente espero que seja um aluno, que seja um de outra pessoa que só foi fazer um projetozinho de verão, e porque o outro com quem ele está a fazer realmente a tese não tem dinheiro para verão, porque aqui os alunos de doutoramento podem não ser pagos no verão. Ok. Não são os orientadores não são obrigados a pagar o verão. E portanto eles podem. Isso também estimula muito eles fazerem estágios noutros laboratórios e ganham mais experiência e coisas dessas. Mas pode ser que tenha sido por escolha de preciso pagar a renda no verão, portanto a única coisa aberta aqui é com o Avilol. Portanto vou aqui escrever este artigo de caca com ele. Entre pagar a renda e preservar a minha credibilidade científica. Se és um aluno e tens mesmo que pagar a renda, às vezes tem que ser. É o que é. Eu não critico fazer um negócio com o diabo. Eu não critico Early Careers. Muito bem. Early Careers, tu nunca sabes, podem estar em situações impossíveis. É assim, olhando aqui para o histórico no archive deste sujeito, portanto estamos a falar do Richard Cloet. O primeiro artigo dele publicado aqui é de 2022, final de 2022, e é sobre um Oumuamua-like object. Pois. Portanto, eu diria que isto é a área dele. Sim, mas foi em 2022, é um aluno. À partida, sim. À partida deve ser um PhD. É uma vítima. Um aluno PhD, sim. Pronto. RIP. Então, ok. Tivemos aqui um bife académico, como a Lígia acho que já não é o primeiro que traz. Estamos fartos de grelhar, de fazer barbecue. Tens mais notícias para nós? Isto foi tudo o que se passou nas últimas 2 semanas que me chamam a atenção. Houve aqui uma alunagem, qualquer coisa assim, mas acho que alguém vai falar nisso. Sim, acho que sim. Pois é engraçado que a Lígia disse que é tudo o que se passou nas últimas 2 semanas e são tipo 3 coisas. E depois, quando vai à parte do voo espacial, são tipo 50 coisas e eu tenho que saber o que é que tenho que escolher.
Então pronto, vamos às minhas notícias. De facto houve sim, aterradores na Lua. Mais uma leva de Lunar Landers, novamente ao abrigo do programa CLPS, o Programa de Carga Comercial para a Lua dos Estados Unidos, da NASA. Estamos a falar do lander Blue Ghost, ou Fantasma Azul, da Firefly, e a missão IM-2 da Intuitive Machines. Vamos primeiro ao Blue Ghost, porque foi o que aterrou primeiro. Portanto, é da empresa Firefly. Portanto, a manchete desta notícia seria Pirilampos na Lua, ou Lusocus, ou aqueles nomes todos que nós costumamos chamar. Correu bastante bem. Essa é a notícia, não há muito a dizer. Houve uma fotografia fantástica que a sonda retirou da superfície da Lua, onde se vê a sua própria sombra, que é fantástica. Aconselho-vos mesmo a irem ver essa fotografia. Acho que já mandou mais umas fotos entretanto. Foi lançada no dia 15 de janeiro, aterrou no dia 2 de março, portanto demorou ali ainda um mês e meio. E até agora o que se sabe é que pronto, aterrou, vai fazer 14 dias de operação na superfície. Aparentemente terá corrido tudo bastante bem, portanto agora é recolher os dados. Não sei ao certo que missões científicas por acaso é que clássico. Que instrumentos é que lá está, é mais a área do Tiago e não, isto é aquela crítica da Ligia no outro podcast. Eu agora estive a ouvir vários episódios de Rajada e há uma em que a Ligia, então tu descreves o formato da nave, a cor da nave, como é que ela, o som, o barulho, e depois esqueces de dizer o que é a missão é. Isto é tal e qual, não aprendeste? Exatamente. Não, mas porquê? Porque são mesmo muitos, portanto eu tenho aqui uma lista de 10 instrumentos científicos, e o objetivo destas sondas, destas missões de carga comercial é mesmo levar vários instrumentos da NASA e da Academia norte-americana. Por acaso não sei se há aqui alguma internacional, penso que é tudo americano. Há aqui uma italiana, da Agência Espacial Italiana. Que é... mas pronto, houve um que eu realmente sei, e era o que eu ia dizer a seguir, que é uma experiência de GPS. Ou seja, este veículo Blue Ghost teve a receber GPS da Terra, portanto da constelação de GPS em torno da Terra, e teve a testar se esses dados de posicionamento eram suficientes para navegar em torno da Lua. E veio-se a concluir que mais ou menos sim, eles conseguiam lá fazer a triangulação, digamos assim, e conseguiam usar esses dados. Portanto, nós já temos ideias de pôr uma constelação de navegação em torno da Lua um dia quando quisermos fazer operações em que precisemos de GPS lá, mas in the meantime, no entanto, podemos usar a constelação que já existe em torno da Terra, que está próximo o suficiente para algumas coisas menos precisas, digamos assim. E pronto, depois já há aqui outros instrumentos científicos. Há um simples refletor, por exemplo, tal como os que os astronautas da Apollo deixaram na Lua. Este leva mais um, que é sempre útil para medir a Lua, literalmente aqui a partir da Terra. E depois coisas relacionadas com magnetismo, um imager de raio-x, por aí. A gente depois põe nas notas do episódio o site onde isto está tudo descrito e podem ir lá ver. Será que esta foto da Lua com a sombra foi para dissuadir os deniers? Porque tem sombra. Se tem sombra está certa a foto. Não foi num estúdio. Pode ser um estúdio com luzes. Exato. Eu gostava de te dar razão, Lígia, mas a sombra tem sido motivo de tanta especulação e problemas, porque eu acho que não. Eu acho que dá ainda mais razões aos deniers para dizer porque é que esta perna está mais grossa que esta? A sombra está projetada tipo a 20 metros de distância. Como assim? Que gente aborrecida. Pronto. Mas, curiosamente, a partir da sombra e a partir do vídeo que eles também puseram da aterragem... O vídeo! O vídeo em si também é fantástico, porque vemos a sonda a aterrar direitinha e a poeira lunar a ser projetada, não é? À medida que a sonda aterra e faz aquele tipo whoosh na superfície. E a forma como a poeira depois assenta é muito fixe, porque há a gravidade lunar e não há resistência da atmosfera, portanto... É um efeito mesmo muito giro. Parece completamente CGI, admito, mas é porque nós não estamos habituados nem àquela gravidade nem à ausência da atmosfera. Portanto,
vejam o vídeo também. Parece artificial porque tu próprio não estás calibrado para ver uma coisa destas. Exatamente. As exposures da câmaras também estão todas tipo estranhas. Não, é mesmo um cenário alienígena. Portanto, é perfeitamente normal que alguém olhe para aquilo e pense, é CGI. Giro, eu estava aqui, pronto, eu vi que havia um sururu por causa disto, mas não fui investigar. E nem sabia que a Firefly fazia landers ou aterradores lunares, porque eu sei que eles têm o seu projeto de foguetão. E até agora estava a pensar, mas também significa que eles já estão a lançar o seu foguetão. Mas não, de facto foi um Falcão lá da SpaceX. Não sei se o plano é eventualmente eles lançarem este tipo de coisas com o seu próprio foguetão, mas é giro, a página do Wikipedia tem uns nomes engraçados. Tem Nammo, que é aquela empresa norueguesa que tem várias sucursais, essa é do Reino Unido, que fez uns motores. Tem a Rocket Lab, uma das empresas da Rocket Lab, que é a SolarAero, fez os painéis solares. Portanto, isto é tudo, mostra aquela rede interconectada da indústria espacial em que toda a gente põe um bocadinho a mão como subcontratadores para fazer os vários elementos. Ok, então passamos do fantasma azul para as máquinas intuitivas, que é o nome da outra empresa, é Intuitive Machines. Eu penso que esta já agora, nós estamos a gravar no dia 7, esta missão, a IM-2 da Intuitive Machines, cujo lander se chama Athena, a deusa grega, certo? Romana? Grega. Peço desculpa, eu em mitologias. A outra é Minerva. E foi onde... Exatamente, é Minerva. Pronto, esta aterragem foi ontem, dia 6 de março, às 5h30 da tarde, mais ou menos, hora portuguesa. E foi a aterragem mais a sul que já alguma vez fizemos na Lua, portanto, bastante perto do Polo Sul. Foi, aliás, perto de uma chamada a montanha, que acho que é a montanha mais alta da Lua, à qual demos nome, que se chama Mons Mountain. Eu acho que isto significa literalmente Montanha da Lua, mas posso estar enganado. E é muito perto daquela famosa cratera de Shackleton, onde queremos um dia também pôr as missões Artemis a aterrar. Shackleton, sim, em honra do explorador polar. Exatamente, Gonçalo, bem observado. Porque tem gelo. Lá está, Polo Sul, não é? Exato. Tem um bom documentário para ver sobre isso, acho que está na Disney, da expedição do Shackleton. O cantinho cinematográfico do Gonçalo volta a atacar. Sim, saiu recentemente, é do realizador Jimmy Chin, que é o que fez o Free Solo, aquele documentário da escalada com o Oscar. Portanto, podem ir ver o Endurance, National Geographic, Disney Plus. Ok, muito Endurance bom. Era o nome do navio, certo? Exatamente, do navio. Ok. Eu também conheço a minha exploração polar. Isto do espaço está bastante interconectado com a exploração polar, acho. A malta que gosta de um, geralmente também gosta do outro. E também navegação. A navegação no tempo dos descobrimentos. Navegação e ambientes hostis. Ambientes extremos. Eu já nem vou para os extremos, hostis mesmo. Aquilo, a Antártica quer-te matar. Ambientes desagradáveis. Desagradáveis. Desconfortáveis. Vou começar a escrever isso nos artigos. Unpleasant environments. Os desagradáveis. Em vez de extreme environments. The microbiology of unpleasant environments. É que isso também pode ser cocó. É que isso também pode ser a microbiologia do cocó. É unpleasant. Não é extremo, mas é unpleasant. Acho que extremo... Estás a dizer aqueles pântanos onde tu estiveste mergulhada há uns meses atrás, até aos joelhos. Sim. Estava muito cocó isso. Só de imaginar aquela água a entrar na bota. É na bota e noutras coisas. E noutras coisas. Que uma pessoa está só de fato de banho. Uma pessoa fica melindrada de pôr a pata na poça e imagina meter os... Não. Tudo o que tu pensas, Gonçalo, tudo o que tu pensas numa situação dessas é isto deve ser 10 elevado a 6 micróbios por mililitro. Que quantidade absurda que eu vou poder ter aqui de dados. É só o que tu pensas. Não pensas em mais nada. Quantidade absurda de dados. Pensava que era de doenças que ela ia dizer, mas... Não, isto a pessoa já tem calo imunitário. Continuando. Pronto, eu vendo o vídeo em direto como esta aterragem foi ontem, ainda não há muita informação sobre exatamente o que aconteceu, porque não correu muito bem, ou não correu tão bem como a da Blue Ghost, a da Firefly. Portanto, eles tinham, durante o processo automatizado de aterragem, eles tinham várias antenas a tentar obter o sinal da missão, e algumas estavam com perda de sinal, o que é expectável, ainda assim não é desejável, não é? E vou pegar naquele segmento que o Tiago fez do lançamento da Era, penso eu, descrever a parte humana da coisa e realmente vejam, porque
Não é como um lançamento em que a partir da descolagem é uma festa. Não, aqui é desde uns minutos antes da hora prevista da aterragem até vários minutos depois. Foram momentos super tensos, ninguém festejou. Primeiro porque não se sabe bem o momento exato em que se dá a aterragem. Portanto, aquilo há uma hora estimada e depois eles estão todos ali à espera que chegue o sinal. Depois, o motor nunca mais desligava. O motor que pousa a nave, certo? Mas ao mesmo tempo eles estavam a dizer que estamos a sentir gravidade lunar, portanto a nave tem que estar no chão. Mas o motor ainda estava ligado. Portanto, é possível que aquilo tenha estado ali já aterrado, com o motor ligado, a varrer ali o chão da Lua, a cuspir rególito lunar para todo o lado durante alguns segundos, se não mesmo mais do que um minuto. O que é capaz de não ter sido muito agradável para os instrumentos e para essas coisas todas da nave. Estão assados. Eu acho que eles estavam a tentar lançar da Lua outra vez, mas a coisa não tinha força suficiente para isso. Assados. Provavelmente, sim, é possível. Mas ao mesmo tempo eles foram super transparentes durante a emissão, portanto estávamos a ouvir os loops de comunicação deles. Eles começaram a dizer, olha, vamos desligar este sistema porque não está a ser necessário, e depois havia outros a dizer, não concordo com isso, não devemos desligar já este sistema, e nós a ouvir isso tudo era bastante interessante. Basicamente o que aconteceu é que há dúvidas sobre a orientação da aterragem da coisa, portanto não se sabe exatamente para que lado é que ela está virada. Não foi como uma outra sonda lunar aí há uns tempos que aterrou de lado, não é isso. Ela aterrou de pé, mas basta os painéis solares estarem um bocadinho na diagonal em relação ao Sol e já não recebe a potência elétrica que necessita. À partida está a receber alguma potência, estão a conseguir operar a nave, se bem que limitados. Portanto, vamos ver que ciência é que conseguem fazer com isso. Eu sei que este lander levava 1 ou 2 rovers a bordo, que eram supostos ser largados na superfície. Não sei se isso já aconteceu. Lá está, ainda estamos nas primeiras horas, portanto, fiquem atentos às notícias. É possível fazer naves em que tu consegues comandar e girar os painéis? O problema é que isto está sempre a acrescentar modos de falha, porque um painel solar que tem esse atuador para girar, pronto, é mais complexo e pode falhar, pode não ser ativado. Eu nem sei como é que são bem os painéis solares nesta nave, mas tenho a ideia que são colados às paredes laterais da máquina de lavar. Então isso não dá muita margem de manobra. Pois, provavelmente o que acontece é que eles aqui não têm as faces todas igualmente cobertas por painéis solares, porque é suposto ela aterrar nesta orientação e não... Sim, mas 90 graus mas rodada. Eu imagino que então, conseguir aterrar com a orientação certa não seja também assim tão trivial, porque não é a primeira que a Terra diferente. Portanto, eu imagino que não é assim tão fácil aterrar na orientação que queres, exatamente com os graus que queres. E isso depois, lá está, não ficas virado para o Sol nunca, não é? Se estiveres num planeta tidally locked. Eu por acaso, sim, aqui não é bem o caso. Ou melhor, a Lua está tidally locked, mas não é ao Sol, é à Terra, portanto o problema não é esse. Okay, mas ela não vai nunca ficar virada para o Sol totalmente, não é? Não te esqueças que ela está no Polo Sul. Esqueci-me disso, de facto. Sim, ok. E por isso é que os painéis solares estão na lateral da nave e não a apontar para cima. É porque basicamente o Sol está no horizonte. Ok, sim, mas sim, pá, não é um problema fácil de resolver. Pois não, então recebes sempre um bocado. Isso seria o mitigation deles, deve ter sido isso. Que na posição que está, mesmo que a Terra é mau, conseguem sempre receber um pedaço da radiação. Ok. Dito isto, eu acho que o Sol se vai pôr, porque eles não estão exatamente no Polo Sul, certo? Não sei quantos dias de Sol é que eles têm, mas a partir do momento em que o Sol deixa de brilhar ali, provavelmente a missão está morta e congelada. Portanto, literalmente. Vamos ver, tem agora uns dias, 15 dias, não sei, para fazer a ciência que querem fazer. Okay. Boa sorte. Boa sorte. Isto é preciso tirar a inspiração do Nodi e fazer uma nave tipo o Senhor Sempre em Pé. Não sei se vocês conhecem. A referência, assim, um bocado deep cut. Eu por acaso vi o Nodi quando era miúdo. O Sempre em Pé era o polícia? Não. Não, acho que era o que tinha uma cartola cor-de-rosa, acho eu. E que era um Sempre em Pé. Ok. Portanto, pronto. Fiquem com essa na cabeça. Esta é de borla. Última, sim, acho que é a última e mais entusiasmante. Starship voou novamente ontem. Portanto, ontem foi um dia em que aconteceu tudo. Mas foi o voo número 8. Nós acho que já tínhamos aqui falado do 7.
que foi aquele que explodiu e exatamente, eu fiz aquele segmento todo sobre como isso afetou os voos ali na zona das Caraíbas e voltou a acontecer praticamente a mesma coisa. Ou seja, o booster, que é o primeiro estágio, largou o estágio superior, que é o chamado Starship mesmo, voltou e aterrou na calha de lançamento, basicamente. Não é na calha, mas nos pauzinhos de chinês, portanto, perfeito. Claramente a parte de baixo eles já mais ou menos estão a dominar a coisa. O problema agora tem sido realmente o estágio superior, que também de forma muito clara na transmissão houve um motor que explodiu. Iam mais ou menos a 140 km de altitude, coisa que valha. E então tivemos novamente pedaços de foguetão flamejantes a cair sobre as Bahamas e restantes áreas das Caraíbas, e novamente voos a ser atrasados, desviados, etc. Isto não vem num bom momento para a SpaceX. Eles estavam mesmo a precisar que agora a coisa corresse bem, e de repente correr mal e correr mal exatamente da mesma forma que o anterior é até um bocadinho invulgar neles e é estranho. E como é óbvio, os detratores e os naysayers e os haters já estão todos a cair em cima da SpaceX, também muito por causa do Elon Musk, obviamente. Exatamente. Tenho aqui alguns exemplos de tweets. Por exemplo, tenho aqui um tweet de um rapaz que acho que é um rapaz. Trouxeste tweets para nós. Ai, adoro. Trouxe tweets. Um rapaz que diz... meu Deus, para todos os fãs que estão aí, não só vocês não vão ter sexo, como nunca vão aterrar em Marte. LOL. Pronto, este é um. E eu quero relembrar as pessoas, porque as pessoas têm memória muito curta. Eu relembro, porque parece que estou a viver 2016 outra vez, em que era o Falcon 9 a tentar aterrar e não conseguia, ou 2015, a tentar aterrar e não conseguia, toda a gente dizia que aquilo nunca ia funcionar. É o 8º voo, é o maior foguetão alguma vez construído, maior e mais poderoso, ou o que é que eles estão sempre a dizer. Tenham calma, gente. Ainda falta muito tempo. Isto tem muitas formas ainda de ser corrigido, de correr bem. Não digam já que não vai funcionar. E mesmo que não funcione, e essas pessoas acabem por ter razão, vocês neste momento não sabem isso. Portanto, tenham paciência, deixem eles fazer o seu trabalho, gastar os seus milhões, e é onde consigo corrigir o problema, espero eu. Mais tarde ou mais cedo. Pois, eu hoje em dia tenho dificuldade em distinguir o que é má publicidade que se está a fazer à SpaceX por causa do Elon Musk, não é? Porque neste momento ele é inimigo público número 1, Exato. Tanto doméstico como internacional, para a maior parte das pessoas. E parte disso passa por descredibilizar as iniciativas que as empresas dele têm feito. Pronto. Neste momento sinto que estamos todos a tentar olhar para isto puramente do ponto de vista tecnológico e da engenharia e do espaço, que é sempre fixe, tentando ignorar o resto. E como tu disseste, é uma coisa que é normal falhar, é normal precisar de uma dúzia ou mais de voos para até calhar bem. E portanto esta má publicidade toda à volta disso é mais show do que propriamente uma opinião que vale a pena. Mas a minha questão é, tu sabias quais é que seriam os objetivos deste voo? Foram publicados ou não? Deste teste? Essa é a pior parte, é porque os objetivos deles neste momento prendem-se muito com testar a reentrada da chip. Pois. E há 2 voos seguidos que eles estão a tentar testar essa parte e eles não conseguem chegar a essa parte da missão. Nem chega lá, pois. Sim, então de facto é um teste, entre aspas, falhado. Não, é bom este que é eles falhado, estão a apurar francamente o primeiro estágio, que está a correr bem, e já foi bem aterrado múltiplas vezes, portanto acho que esse aspecto é positivo, mas em geral se o objetivo é testar a reentrar, então de facto é verdade que foi um mau teste. No entanto, não me parece propriamente anormal, não é? Sim, lá está, é um passo atrás, sem dúvida, as coisas não estão a correr bem. Agora, a partir daí, para condenar tipo todo o programa e dizer que isto nunca vai a lado nenhum, isso parece-me claramente premeditado. Quantas vezes é que os foguetões Atlas nos anos 60 dos Estados Unidos explodiam na plataforma e o Atlas depois veio a ser o que era até há bem poucos anos atrás. Portanto, é prematuro, só isso. Sim, é preciso ter paciência. Mas os foguetões Falcon continuam a ter problemas, não é? Toda hora. Acho que nem temos falado todos aqui no podcast, mas agora de repente, do nada, um foguetão que tinha feito centenas de voos e com reliability super elevada, praticamente zero falhanço, que nem dava para pôr num modelo, que chatice, quando eu estava na universidade nem dava para pôr os falhanços num modelo para ver se aquilo fazia uma curva de jeito.
e agora de repente está tudo tem tido mais problemas que vocês, não sei, existirá uma teoria de conspiração da constipação ou da conspiração que está a haver sabotagem ou não? O que é que acham? Por acaso acho interessante falares nisso, porque eu ia também referir isso, porque a SpaceX está a ter problemas também no Falcon, e ainda ontem, ou... Não, foi alguns nos últimos também 15 dias, eles perderam outro booster que aterrou, mas depois teve um incêndio já lá na plataforma marítima aquela, e também foi perdido dessa forma. E os problemas todos nas upper stages, a coisa não está a correr bem para a SpaceX. Eu acho que pode ser simplesmente um caso de todos os impérios caem eventualmente. Pelo menos ainda não conhecemos nenhum que não tenha acontecido isso. Os boosters se calhar estão velhotes, se calhar estão a ser reutilizados demais, se calhar estão a andar depressa demais e então não têm tempo de certificar que as coisas estão todas corretas. Sim, se calhar estão a desviar muitos recursos para a Starship em detrimento do Falcon 9, se calhar é o Starlink que está a tirar muitas coisas. Se calhar é falta de liderança. E se calhar pode ser falta de liderança, é verdade. Tem que o homem estar na Casa Branca em vez de estar na fábrica. Sim. Não é ele que dizia que tem que ir para o trabalho todos os dias. Se tu queres realmente ir para o next stage, tens de estar no trabalho todos os dias. Ele disse isso, isto é palavras dele. Ele não está no trabalho todos os dias. Ele não está na fábrica, ele não está a supervisionar, ele não está a fazer sei lá, qual era a intervenção dele, ou a motivação, as conversas motivadoras que ele dava, não sei. Ele não está. Eu acho que ele é Chief Technology Officer da SpaceX, acho eu. Portanto, supostamente as decisões técnicas passam todas por ele. Mas tu não estás lá, não tomas boas decisões, foi o que ele disse. Não sei se é CTO, mas é pelo menos Chief Engineer. Ou Chief Engineer, exato, se calhar é Chief Engineer. Chief Twit. Não, isso era noutra empresa. Mas a questão é que depois vêm os haters e dizem: realmente é mesmo boa ideia pôr o Elon Musk, que é claramente inapto, burro, o que quer que seja que eles o chamam, a tomar decisões técnicas na empresa. Portanto, temos aqui os dois lados. Quer dizer, quem é que tem razão, né? Não, é assim. Eu acho que isso é estúpido, né? Se há coisa que sempre foi uma argumentação dos haters do Elon Musk, eu já era hater antes de vocês, mas mesmo nessa altura, e agora consigo na mesma admitir sem qualquer problema, que o gajo é visionário e ele realmente avança, ele tem um poder de avanço muito grande na tecnologia espacial, e se ele se dedicasse mais a isso, acho que ele não tinha tantos haters. É essa a questão. E o que eu estou a dizer é bastante, desculpem, eu sei que é biased porque sou eu que estou a dizer, não é? Mas eu acho que é bastante legítimo. Se tu não estás a tomar atenção e se tu não estás lá realmente todos os dias com a cara e com o teu tempo, é normal que as coisas comecem a descarrilar. Ou seja, a Lígia diz: dedica-te à pesca. Exato. Dedica-te ao que sabes. Sim, mas mesmo nessa altura, pronto, para fazer advogado do diabo, mesmo nessa altura mais dourada da SpaceX, ele tinha a Tesla, tinha a Boring Company, tinha Neuralink, tinha essas iniciativas todas. Portanto, parece que sempre foi um tipo com uma atenção bastante distribuída. Sim, mas o mindset é um mindset de engenharia e inovação. Ele também não é aquela pessoa que realmente sabe. Ele não é o technical engineer. Ele não tem que estar a pensar na diferença entre um carro e um foguetão. Ele tem que estar a pensar em como realmente liderar uma empresa de tecnologia. E, portanto, há coisas que são translacionais. Portanto, isso eu acho que não era assim grande distração. Porque era o mesmo mindset. Por outro lado, é sabido que tu vês os presidentes americanos que quando entram na Casa Branca com o cabelo preto e saem com o cabelo branco e ficam super desgastados. É muito fácil de ver, portanto pode ser que ele esteja também a ser prejudicado por causa disso. Yeah. Só para terminar, porque estamos a ficar com o tempo já curto, é de notar que este voo, o voo 8, número 8, aconteceu apesar de estar em aberto ainda uma investigação da FAA, portanto a autoridade espacial, digamos assim, deles, ainda sobre o voo 7. E apesar dessa investigação ainda estar em aberto, eles voaram o 8 e agora voltaram a ter um problema precisamente do mesmo género que levou à abertura da investigação anterior. Portanto, neste momento eles têm 2 investigações a decorrer em paralelo, o que eu acho que não soa lá muito bem, especialmente para quem, novamente pegando na parte política, para quem diz que a influência do Elon Musk e do Trump no governo está a fazer com que estas coisas sejam agilizadas e que a carroça seja posta à frente dos bois. Portanto, eu espero que eles agora tomem o seu tempo e concluam as investigações bem antes de proceder com o voo seguinte. A FAA e a F são federais? São trabalhadores federais? Sim, são. Então, isto está explicado, não é? Ele está literalmente a aterrorizar todos os seus trabalhadores federais neste momento. Portanto, acho que nenhum trabalhador federal vai-lhe mandar um e-mail a dizer: sim, não podes voar. Assinado o meu nome. Tipo, não.
E pronto, no meio disto tudo, parte positiva para nós europeus especialmente é que o Ariane 6 também teve o seu segundo voo ontem e mérito para o Gonçalo que nos deu aqui uma manchete também muito interessante. Uma manchete, quer dizer, isto é do digitaltrends.com, acho eu, mas que diz: o Ariane 6 da Europa lança com sucesso um satélite estratégico enquanto a Starship da SpaceX rebenta. Portanto, acho que essa manchete é muito agradável de ouvir de vez em quando. E é isso. Portanto, acho que são... faltou só uma notícia. A Katy Perry vai ao espaço. A cantora Boa. vai num voo suborbital da Blue Origin. Portanto, esperemos que não haja fireworks. E pronto. A roubar as piadas sem nenhum... Mesmo cara podre Mau olhar gosto. para mim e a roubar a minha piada. Não, eu já tinha dito esta piada muito antes de tu a dizeres. Portanto, Provas. acho que até tinha dito ao Gonçalo. Gonçalo, não... Ui, eu não me metam nisto, que eu não quero tomar Pronto. partido. Pronto, mas esta piada é óbvia. Acho que qualquer tartaruga Sim, com é- duas é- células cerebrais... Sim, é óbvio, sim. Enfim, Gonçalo, também trazes notícias para nós? Sim, eu estou a ver que estamos com pouco tempo, portanto vou tentar ser breve. Primeiro, para dizer que isto não constitui conselho de investimento ou de como gerir as vossas finanças. Não me vou responsabilizar por nada. Fica aqui. Editores, por favor, não removam isto, não é? Está feito o Porque senão vou ter um disclaimer. problema. Exato, está feito o disclaimer. Portanto, o que é que eu queria dizer? Para as pessoas atentas, sabem que a Rocket Lab é uma empresa que está cotada na bolsa. Portanto, as pessoas podem comprar e vender ações. É interessante porque, assim, das mais conhecidas, é a única que é pública deste jeito. Portanto, tem aqueles grandes integradores, tipo Lockheed Martin e tal, que fazem muitas coisas, mas assim, e a própria Rocket Lab já faz muitas coisas, mas é principalmente conhecida pelo foguetão e pelos foguetões, e estão a desenvolver o Neutron, já tem o Electron, e estão a desenvolver este segundo que vai ser de médio lift para competir com SpaceX e vai ser reutilizável e todas essas coisas boas. Já falámos aqui. Qual é o ponto ou qual é que é a notícia? É o facto de que, sendo uma empresa pública, podemos consultar o preço das ações e elas têm estado um bocado loucas, para cima e para baixo. É normal, não é? Mas se vocês, por exemplo, puserem no dia de hoje, 7 de março, o tipo Rocket Lab Stock no Google, aparece quase, tipo, notícia de ontem, porque é que as ações da Rocket Lab estão a subir, notícia de hoje, porque é que as ações da Rocket Lab estão a descer. Portanto, isto está completamente volátil. E isto começou, aliás, a empresa em si tem tido muita quantidade destas notícias de volatilidade, porque aparentemente tem tido, por um lado, bons resultados e tem publicado bons números de crescimento, até excedendo expectativas em alguns casos. Por outro lado, como são as coisas do espaço e agora com as notícias relativas à defesa e tal, está tudo a ir a descer e a subir. Em termos mais concretos, o que aconteceu recentemente foi que uma firma chamada Bleecker Street Research anunciou uma posição de short, ou seja, está a apostar contra a empresa, e anunciou como motivo o facto de considerarem que o lançamento previsto do Neutron para 2025 é muito ambicioso e não vai acontecer. Portanto, esperam que as ações da empresa desçam por causa disto e, portanto, nesta posição de short vão poder fazer dinheiro. E estas firmas grandes que fazem este tipo de andanças publicam estas opiniões publicamente e obviamente fazem com que os mercados desçam, porque toda a gente está, lá, se eles estão a apostar significa que isto vai para baixo, então vamos vender, então a ação de facto desce e eles já na sua posição de short já estão a beneficiar. Portanto é uma coisa assim um bocado, É a chamada aquelas especulação. coisas do mercado capitalista de especulação que são bastante duvidosas, mas é assim que se processa. Isso é tipo manipulação de mercado, não é? No fundo. Não é? Pronto, eu não sou um tipo de finanças, portanto não estou confortável com este tipo de coisas, mas pronto, é daquelas coisas mesmo que são fáceis de criticar do sistema capitalista, não é? Como aquele indivíduo, como é que se chama, que fez o short da Herbalife, conhecido, não sei o nome dele, mas é um daqueles tipos que está sempre na televisão e ele próprio é acusado de fazer este tipo de coisas, que é ele, como é conhecido e é celebridade, diz que vai fazer short a uma empresa e é quase uma profecia que se concretiza automaticamente. Pois. Mas pronto, o que quer que seja. Neste contexto, duas empresas pelo menos que eu tenho encontrado, que são aquelas empresas de diligência e litigação e advogados e tal, anunciaram que estão à procura de investidores que queiram reclamar e processar como uma classe, portanto, coletivamente, a Rocket Lab por causa disto. Faruqi é uma delas, e a outra é Block and Leviton. Há de haver outras, portanto, eles procuram os investidores que se sintam enganados, fazem um caso e depois tentam processar a Rocket Lab.
pronto, coisas boas. E a Faz parte mitigação, de abrir. a mitigação também é uma das maneiras de Exatamente, mandar abaixo a empresa. Sim. Faz parte de abrir uma empresa publicamente. Essas coisas ficam fora do nosso controle. E por isso é que pronto, não para estar sempre a bater no mesmo ceguinho, ou não sei se isto se pode dizer hoje em dia, mas pronto, não estar a bater sempre na mesma tecla. A SpaceX é privada e o Elon Musk tem supostamente controle maioritário, não é, da empresa, porque passou mal na PayPal com os outros fundadores e tal, então não se pode comprar ações da SpaceX, e isso também lhes dá um grande escudo, porque não têm de dar tanta informação pública, abrir as contas da mesma forma, etc. Portanto, está plasmada aqui a diferença. E finalmente, na mesma semana em que isto estava a acontecer, esta volatilidade toda, e estava tudo em caos, a Rocket Lab apresentou os resultados do seu quarto trimestre, em que anunciaram que o Neutron vai de facto lançar em 2025. Anunciaram também outras tecnologias, por exemplo, um flat satellite, portanto um satélite plano, coisas inovadoras, e pronto, vai ser giro de ver. E anunciaram que o retorno de investimento vai chegar em 2026. E retorno de investimento é o nome que eles deram à sua plataforma de aterragem no mar. Exato. Portanto, isto é mesmo para Trollance máximo. gozar de forma portuguesa com as pessoas. Isto é mesmo para brincar com o dinheiro das pessoas. Portanto, disseram que o retorno do investimento vem em 2026, não se preocupem, mas é o nome do barco, tal como a SpaceX também dá nomes humorísticos e engraçados às suas plataformas de aterragem e barcos e navios. É o caso. E pronto, vamos continuar a observar a Rocket Lab. Não invistam e não deixem de investir, eu não tenho nada a ver com isso. E pronto. A reação imediata das pessoas é sempre o mesmo, que é vamos começar a andar atrás das empresas espaciais por não cumprirem este tipo de promessas, então podemos processar qualquer uma, porque Exato. o espaço, enquanto a indústria é sempre intensiva do ponto de vista de capital, as coisas atrasam-se, é preciso, as pessoas caem nesta armadilha de anunciar objetivos muito ambiciosos, que é para manter o interesse e manter o investimento, porque senão ninguém investe nisto porque é demasiado longo prazo. Mas depois, se não se cumpre, lá está, se a lei prevê que as empresas públicas podem ser processadas por causa disto, estamos na corda bamba e é um jogo perigoso. E, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas estava muito na moda em 2016 dos recursos naturais no espaço, da mineração espacial e tal. Essas empresas todas apanharam imenso interesse dos investidores dos fundos de risco, venture capital e coisas dessas. Havia 3 ou 4 empresas que pareciam lançadas nesse aspecto e depois de repente desapareceram todas. E o que é que aconteceu? Se vocês forem ver, umas foram vendidas a empresas de espaço que põem na prateleira e nunca mais olham para elas, porque está lá se precisarem do IP ou também para matar a concorrência. Outras foram convertidas, uma até foi comprada por um fundo de criptomoedas, portanto eu não percebo a lógica disso, mas o que aconteceu foi o quê? Foi que isto é uma visão tão longo prazo que, apesar de suscitar um interessezinho ao início e haver investimento, as pessoas têm de tirar o dinheiro para pôr noutras coisas para render, e isso é o problema do espaço, é que o horizonte é demasiado comprido, e o que a SpaceX fez foi também trazer esta inovação cada vez mais rápido e tal, e pronto, este New Space tem muito que se lhe diga ainda. Só um pequeno detalhe. Quando tu disseste que foi processado, eu estava a dizer... Isso não é uma maneira também de capitular as coisas todas e acabar com a empresa? Ou seja, porque se tu tens uma empresa de um lado que faz o tal short, não é? E depois tens uma equipa de advogados, sabe-se lá também em complô com quem, que já tenta criar uma teoria da conspiração, mas a verdade é que casa bem. E faz a litigação. Uma empresa que tem que estar em litigação, pagar esses advogados, essas coisas todas... também já está a ser prejudicada. Eu sei que para empresas pequenas que têm competidores muito grandes isso acontece imenso. O que os competidores fazem é processam ou compram. E pode também ser uma coisa dessas. Pois, as chamadas tomadas hostis, não é? Eu não estou a par do que é que está por trás disto. O Gonçalo está com muitas reservas. Eu estou a ver a cara dele. As reservas porque não li o suficiente, nem conheço o suficiente. Há uma coisa que eu acho que podemos comentar, Gonçalo, que é sobre a empresa em si, e isto novamente não é aconselhamento financeiro, mas de investimento, mas a Rocket Lab é das empresas que mais tem feito esforço para diversificar a sua atividade. Portanto, mesmo só na parte dos lançadores, tem o Electron, não é Electron, como tu pronunciaste em francês. Não, foi em português, Electron. Pronto, tem o Eletrão e tem o Neutrão. Okay. O Neutrão que está agora a desenvolver. Portanto, aí já está, começou pelos pequenos lançadores, agora está a entrar nos médios. Tem 2 locais de lançamento. Tem a Nova Zelândia e tem o Wallops nos Estados Unidos. É uma empresa meio americana, meio nova-zelandesa, acho eu também. É originalmente neozelandesa, sim, e capturou agora montes de atribuições do governo. Exatamente. Portanto, está-se a sair bem.
tem investimentos na área de... Ou seja, diversificou a sua atividade não só para os lançadores, mas faz satellite buses, portanto é o corpo central e os sistemas nervosos de satélites que comercializa, faz propulsão no espaço, motores espaciais no fundo. Os painéis solares, como mencionámos numa notícia. Tem neste momento uma missão a ir, que não lançou ainda, mas que estão a preparar uma missão científica a Vênus, que é algo que uma empresa privada geralmente não faz, e algo que a Lígia também está já aqui toda sorridente, especialmente quando as missões da NASA provavelmente não, a Vênus, que estavam planeadas para Vênus, não vão sair. E o próprio CEO é um rapaz 5 estrelas, estou a dizer rapaz, ele é mais velho que eu, obviamente, mas um rapaz 5 estrelas que já comeu o seu próprio chapéu. Já saíram notícias sobre o ambiente na Rocket Lab. Não, eu estou a dizer do ponto de vista de... Ok, sim, o ambiente da Rocket Lab pode não ser o melhor, mas é alguém que admite os erros que faz, digamos assim, e que parece gerir a coisa minimamente bem. Sei que se calhar também eu já aprendi a minha lição. Eu já não faço mais culto a CEO nenhum. Depois do Elon já esqueço. Eu não estou a fazer culto a CEO, eu não meto nisso outra vez. Estou só a dizer que não é um Elon e não é tipo uma pessoa que claramente não se diz... Ok, pode-se dizer mal dele, mas diz-se mais bem que mal, acho eu. É nesse sentido. Portanto, é uma empresa que a mim parece-me estar relativamente bem colocada e que tem o seu portfólio de atividade diversificado e tudo mais. Portanto, apostar contra ela, ok, façam o que quiserem, mas acho que estão... Há 2 ou 3 empresas só que eu acho que estão melhor colocadas do que ela na área de espaço, e uma delas é a SpaceX, pronto. Porque de resto... São quem mais lança também todos os anos, enfim, é o que é. Portanto, estas manobras de mercado a mim irritam-me. Pode ser que este short até tenha vindo porque, ou seja, eles na administração de Biden tiveram imensas destas atribuições estatais e federais e agora se calhar acham que o Elon Musk vai comer a da Rocket Lab, pronto, não sabemos. Ok, essa justificação mas seria válida. Mas o facto da Rocket Lab ser a única empresa assim destas na esfera pública faz com que, ou pelo menos a mais proeminente, faz com que seja o nosso hamster na gaiola e neste momento está na altura de correr, porque estas empresas dos mercados estão a pôr pressão, estão a girar a roda e o hamster vai ter de correr e a ver se consegue ou se vai cair e vai ficar ali a rolar. Ok, eu aceito esse ponto bastante bem. E se for esse o caso, olha, pronto, não deviam ter ido para a bolsa, se calhar. Deviam ter revertido a sua SPAC, como muitas empresas de espaço fizeram. Exatamente. Neste momento ainda é um dos bons exemplos de SPAC. Exatamente. Vamos ver. Está na altura de terminar. Hoje tivemos um episódio cheio de azedume, com empresas a apostar no falhanço de outras, investigadores a tentar contrariar a investigação de outros. Mas pronto, terminamos numa nota positiva, que é a nau espacial volta daqui a alguns dias, para alegrar o vosso dia-a-dia, espero eu. E pronto, obrigado por terem estado desse lado, obrigado por ouvirem até ao fim. A música é, como sempre, de Josh Woodward e podem contactar-nos pelas redes sociais e pelo e-mail nauespacialpod@gmail.com. Até à próxima. Adeus. Adeus. Adeus.